Fala rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta aqui no canal do Rockston, porque hoje é dia de Clássico Rei, mais um Ceará e Fortaleza, mais um Fortaleza e Ceará nessa temporada 2020, onde tivemos 3 confrontos e teremos 2 pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro acontece nesta quarta-feira e mais 2 pelo Campeonato Cearense, onde as equipes irão decidir a competição. Já divulgado pela Federação Cearense na semana passada, o primeiro jogo acontece no dia 30 de setembro desse mês e o segundo decisivo acontecerá um mês quase depois, dia 21 de outubro, às 9h30 da noite, os jogos no Castelão. Mas vamos falar desse primeiro confronto, né? As torcidas estão aí motivadas, comemorando resultados positivos, a recuperação das equipes que deixaram a zona de rebaixamento e estão ostentando ali posições que levariam hoje as equipes a disputarem uma Sul-Americana. É claro que está só começando o campeonato. Se você olhar na tabela, você vai verificar que, pela pontuação, as equipes estão mais próximas da zona de rebaixamento do que do líder internacional. Então tem que seguir nessa pegada. Então, nessa pegada também deveremos ter um clássico. Eu estou na expectativa aqui de um jogo sensacional entre as duas equipes, né, que vem motivadas pelos resultados. Fortaleza conseguindo aí venceu o Goiás, conseguindo um empate lá na Arena Corinthians. Tudo bem que poderia ter vencido, mas nunca poderemos considerar um resultado ruim empatar com o Corinthians lá na Arena Corinthians. Depois, a boa vitória contra o Bragantino, 3-0. Mas fica a observação, né? Nós estamos aqui para fazer análise de futebol, de que, apesar dos 3-0, vai raro acontecer isso, né? Mas aquele tipo de jogo o Fortaleza poderia ter feito um placar mais elástico. O time brincou de perder gols, principalmente no segundo tempo. Depois que já tinha feito os 3, o time entrava na área e não conseguia finalizar. Isso é um problema que precisa ser resolvido pelo Rogério Ceni e seus jogadores. Não podem perder aquele tipo de gol. Isso pode fazer falta lá na frente em algum jogo. Estava 3-0, não se pode fazer aquilo. Tem que melhorar a pontaria dessa rapaziada. É claro que o ataque funcionou, o Wellington Paulista está bem na fita, né? Tá fazendo gols, isso é importante, é interessante. A participação do ataque, o Romarinho também vem fazendo aquele gol dele chorado também, o goleiro quase defendia. Então é isso que o Fortaleza tem que trabalhar para melhorar. A bola está entrando, mas só que com dificuldades, né? Então tem que trabalhar bem. Essa jogada manjadinha também do goleiro, chutar para frente, o outro jogador dá uma raspadinha de cabeça. Nessa última jogada que o Wellington Paulista fez o gol de cobertura foi o David. Foi talvez a única coisa que o jogador David fez naquele jogo com o Bragantino. A outra foi perder aquele gol incrível que deixou até o semblante, quando a imagem mostrou, depois que ele perdeu o gol, do Rogério Ceni, que banca a titularidade desse jogador no time, que custou 5 milhões. Eu não tenho nada de especial contra ele não, mas não vem produzindo, né? Depois que o futebol voltou, antes ele estava até se saindo bem, mas depois que o futebol voltou, parece que voltou também aquele David do Cruzeiro, que estava mais de um ano sem marcar gols, com toda a draga, cheio de ziquezira, né? Não consegue perder um gol daquele sem goleiro. Então fica difícil até para o Rogério Ceni bancar ele como titular. Mas parece que vai bancar de novo nesse clássico contra o time do Ceará. Mas é isso, tem que melhorar a pontaria dos atacantes para que depois não faça falta lá na frente. Estamos aqui para avisar, né? Foi uma boa vitória, 3-0. O placar foi bom, mas poderia ter sido melhor pela fragilidade do adversário. O Bragantino estava desfigurado em campo, é um time jovem que sentiu o baque do gol que levou e depois da expulsão de um jogador ainda no primeiro tempo. Aí não se encontrou em nenhum momento naquela partida. Mas falando do clássico, a gente percebe aí um Ceará também motivado, que vem de uma recuperação. Venceu o Bahia, a primeira no Campeonato Brasileiro, depois conseguiu uma classificação em cima do Vitória, jogando lá na Bahia, 4-3, né, um jogo que teve de tudo, todo mundo sabe da história daquele jogo, cheio de polêmicas, né? Pênalti perdido, pênalti marcado com vestido, dirigente invadindo o campo, gol contra, enfim, mas o Vozão se superou e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e também embolsou 2 milhões por ter passado de fase. E depois encerrou a semana muito bem, vencendo, o último final de semana, aliás, vencendo a primeira fora de casa, o Atlético Goianiense, que é o tipo de equipe que você tem, agora que não tem torcida nos estádios, você tem que pensar em vencer
tanto jogando na casa do adversário, como também jogando na sua própria casa, no Castelão. E o Ceará conseguiu fazer aí vencer a primeira fora de casa, né? Fazer a metade do que eu falei, né? Vencer o primeiro, depois tem outro confronto no Castelão, jogo de volta. Mas dá para pensar em vencer os dois, né? Disputa aí o mesmo, mais ou menos o mesmo campeonato do Ceará, só que o Atlético vai ter um pouco mais de dificuldades por não arrecadar como o Ceará arrecada, ter uma equipe inferior e subiu agora da Série B para a Série A. Geralmente quem sobe tem dificuldades para se manter. Mas o que eu quero dizer é que a vibe está positiva aí para os times entrarem em campo. Então vamos fazer uma análise, né? Os 3 jogos, o Ceará conseguiu explorar muito bem a jogada aérea contra o Fortaleza, marcando 2 gols. Dessa forma, vai explorar. Agora com o Kleber, então, o Klaus marcou 2 gols. Não vai estar em campo, está contundido. Mas o Ceará vai explorar. Tem o Kleber no ataque, que é um jogador de 1,95 m. Com certeza essa jogada vai voltar a ser explorada. E o Fortaleza tem problemas justamente nesse setor da defesa, onde o Quinteiro, na minha opinião, é um zagueiro de baixa estatura, e além de não ser um zagueiro alto, quando o Fortaleza toma gols, principalmente ali no setor dele, ele não costuma nem subir para disputar de cabeça com quem está tentando fazer o gol no seu time, no caso na defesa do Fortaleza. Então é um defeito grave que o Fortaleza tem, e o Quinteiro deve permanecer no time. Se contundiu no jogo contra o Bragantino, ficou fazendo número até o final, o Rogério Ceni até falou isso na coletiva de imprensa. E o Fortaleza, o Ceará, aliás, vai com certeza explorar novamente a jogada aérea. O Ceará foi muito feliz na vitória contra o Fortaleza, que eliminou o tricolor da Copa do Nordeste. O Vozão depois chegando na final e conquistando mais um título da Copa do Nordeste, quando os jogadores tiveram a intensidade de fazer uma marcação alta. E as equipes do Rogério Ceni, pelo menos do Fortaleza, têm muita dificuldade quando acontece isso, e ao mesmo tempo não sobra espaço para contra-atacar. E o Ceará soube muito bem fazer isso, né? Não deu espaços nem para o Fortaleza conseguir sair para o jogo e ao mesmo tempo também para contra-atacar. Um time bem fechadinho, um time de muita intensidade, muita correria. Vamos ver se consegue repetir isso nessa partida de logo mais no Castelão contra o time do Tricolor de Aço. O Fortaleza, na minha opinião, ele tem até um repertório melhor que o Ceará. O Ceará tem uma boa equipe, mas ele tem dificuldades quando ele precisa utilizar o banco de reservas. O Lima vinha entrando bem no Ceará, ultimamente, nos últimos jogos. Estava mal e tudo, ninguém estava acreditando mais nele, mas estava entrando bem. Mas está fora, né? Não vai ser opção, está suspenso. Então o Guto Ferreira não vai ter a opção do Lima nesse clássico, e poderia ser uma grande opção saindo do banco de reservas. Matheus Gonçalves, às vezes vai bem, às vezes não vai, então é uma incógnita, né? Não dá. E o Fortaleza ele tem um repertório, eu acredito, mais tranquilo quando faz as trocas. Se bem que às vezes ele faz a troca do Tinga pelo Gabriel, o lateral que deve jogar. O Tinga não sabemos se vai jogar, saiu contundido, é dúvida. As equipes se escondem até o último momento. E o Tinga, às vezes, junto com o Gabriel, quando não é substituído, ele vira uma espécie de atacante também. E tem felicidade de marcar gols, às vezes. Já aconteceu aí jogos no Campeonato Brasileiro da Série A, do Gabriel Dias cruzando e o Tinga fazendo gol. Então, pode acontecer. Tem um repertório melhor, tem um elenco mais qualificado, eu diria, o time do Fortaleza. Tem o Yuri César também, que quando entra, costuma marcar gols. É um jogador bem arisco, bem vertical em direção ao gol. Isso, o Rogério Ceni tem essas cartas na manga, né, para poder tentar mudar o jogo. Agora o Ceará é uma equipe muito forte, né? Eu não gosto muito, o Klaus não vai jogar, não gosto muito desse zagueiro que veio do Bahia, o Thiago. Eu acredito até que o Gabriel Lacerda é mais jogador do que ele, mas por ser jovem ainda, né, está começando agora, então o Thiago é mais experiente, deve ir para o jogo. O Ceará que vai ter a volta do Luiz Otávio, que é o melhor zagueiro ainda, tem crédito, acredito, de jogar naquela defesa, mas às vezes tem comprometido. Como o goleiro também, o Fernando Praz, né? Então, muito cuidado nessa hora. O Praz que já enfrentou tantos clássicos, mais um aí para o seu currículo agora, enfrentando o Fortaleza mais uma vez. Mas são jogadores experientes da defesa do Ceará e que às vezes comprometem também. Tem comprometido em alguns jogos do Alvinegro nessa temporada 2020. Do outro lado tem outro goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves, que às vezes faz defesas incríveis, mas às vezes exagera um pouco na dose na hora de sair com os pés.
né? O Rogério Ceni quer a figura do goleiro linha e às vezes o Felipe compromete um pouco na hora da saída de bola. Foi feliz em duas oportunidades contra o Corinthians e contra o Bragantino de chutar a bola, dar aquela desviada do atacante e sobrar para alguém fazer o gol. No caso, no primeiro jogo contra o Corinthians, o Wellington Paulista acabou recebendo a bola e fazendo o cruzamento para o gol do Romarinho. E no segundo jogo contra o Bragantino, ele fez essa jogada, o goleiro, o Felipe, e o David raspou de cabeça para o Wellington Paulista encobrir o goleiro do Bragantino e fazer um belo gol, né? Então, quanto a isso, ok. Mas só que ele exagera às vezes um pouco na dose. E os adversários estão percebendo o tipo de jogada que ele faz. Então, muita atenção também nesse quesito aí de saída de bola com o goleiro Felipe Alves, que é uma das armas. Vai acontecer de novo, vai ser utilizado isso de novo durante esse clássico. Mas com certeza o Guto Ferreira e os jogadores do Ceará estarão preparados para tentar, de alguma forma, pressionar a saída de bola do goleiro do Fortaleza. O do Ceará não tem muito isso, né? Não é um goleiro linha. Não, ele tem comprometido, às vezes, em chutes, tem arremates mesmo, de longe, onde o Praz é muito bom, é muito experiente, mas às vezes tem comprometido. E o Fortaleza também pode se utilizar desse expediente nesse clássico. São as alternativas, né, que nós estamos colocando aqui para que tenhamos um bom jogo e que tenhamos um jogo também com gols, pelo amor de Deus. Né? Aquele 0-0 chato, eu espero que não aconteça. Que vença aí quem for mais competente, mas eu espero muito que tenhamos gols nesse clássico. Não fica muito sem graça. As equipes têm feito gols nos últimos jogos, não temos aí empates sem gols, assim, muitos, né? Tivemos aquele 0-0 do Fortaleza com o Botafogo, mas depois disso o time melhorou a pontaria, apesar de eu achar ainda que está devendo, repito, né? Eu acho que o Fortaleza tem pecado aí nas finalizações, apesar do ataque ter marcado alguns gols, mas são criadas situações e falta às vezes a objetividade, né, que é a maior, que é colocar a bola lá dentro da casinha, fazendo o gol. O Ceará não vejo tanta dificuldade assim não, né? O Ceará tem revezado ali a sua artilharia, o Vinícius voltou a jogar bem, né? Estava contundido, voltou, não voltou bem e agora está recuperado. Vai dar um trabalho para essa defesa do Fortaleza. O Fernando Sobral também é o jogador mais regular do time alvinegro, também deve dar muito trabalho por ali. O Fernando Sobral, em qualquer lugar do campo, você pode contar com ele, né? Claro que o treinador vai estipular aquela faixa de campo para ele atuar, mas se deixar ele livre, ele vai para a esquerda, vai para a direita e joga bem. Tem um bom preparo físico e uma boa técnica, né? Eu não acreditava no Fernando Sobral, um jogador jovem de 25 anos, mas agora bem treinado pelo Guto Ferreira. O Guto descobriu aí o ponto certo para explorar aí as qualidades do Fernando Sobral. Chegou do Sampaio Correia e não conseguia jogar no Ceará. A torcida não gostava do futebol dele, mas hoje eu acredito que seja uma unanimidade nesse time do Ceará. O jogador Fernando Sobral, que tem também feito gols. Ele marca, consegue sair para o gol, aparece ali no setor de transição e também encosta no ataque. Ele puxa contra-ataque, é um jogador bem veloz que pode dar muito trabalho nesse clássico para o time do Fortaleza. Pelo lado tricolor, a felicidade do Romarinho ter voltado a marcar gols também. Tem sido um jogador importante, participativo também. Às vezes a gente cobrava muito a participação do Romarinho. O ponto baixo nós falamos já do David, né, que deve ser insistido de novo. O Rogério vai insistir novamente com ele de novo nessa partida. O Marlon deve sair da equipe para a volta do Juninho, que estava sendo muito criticado pela torcida pelos erros de passes que ele vinha cometendo, mas é o titular do Rogério Ceni, né? São duas figurinhas carimbadas, Felipe e Juninho. O Ronald chegou agora, é um jogador jovem que ainda vai buscar o seu espaço. É uma aposta do Fortaleza ter trazido esse jogador lá do interior de Santa Catarina. Não veio para ser titular. Poderia ter pensado em contratar um jogador para ser titular. Não encontrou no mercado, não teve condição financeira para trazer esse jogador que qualificasse esse meio campo. Se o Juninho está mal, mas não seria talvez o momento do Ronald entrar na equipe no lugar do Juninho. Vai levar um tempo, ainda mais no clássico onde ninguém quer perder. Então o Juninho deve voltar a essa equipe. O Oswaldo, naquela jogada pela esquerda, é sempre a válvula de escape do Fortaleza. Vai se utilizar de novo dele, enquanto tiver gás, poderá ser um jogador importante. Mas é aquela máxima, né? Nem todo jogo ele será importante. Nenhum jogador consegue jogar todas as partidas bem. Vamos ver como é que sai o Oswaldo, que já enfrentou tantas vezes clássicos, tanto pelo lado como pelo outro. Jogou pelo Ceará, pelo Fortaleza mais vezes que no Ceará, mas já sabe muito bem o que é enfrentar um clássico.
E a vibe positiva do Wellington Paulista, que tem marcado gols, é um atacante que está 37 anos, está se encaminhando aí para o final de carreira, mas que vem sendo muito útil nesse time do Fortaleza. Então, é aí o duelo, né? Vamos esperar quem leva melhor dessa partida. O Ceará ali com o Charles, com o William Oliveira também, cinturão defensivo ali, fechando ali com o Fernando Sobral, é uma barreira difícil de se passar. Vamos ver se os jogadores do Fortaleza vão conseguir. Ali o Fortaleza é uma equipe que se recompõe com todo mundo marcando, né? O Ceará tem mais esses três que ficam e faz a cobertura dos laterais, do Samuel Xavier e do Bruno Pacheco, mas o Fortaleza ele volta todo mundo, ele tem essa de conseguir ter mais intensidade na volta da marcação. Embora o Ceará tenha também esse tipo de intensidade, mas de uma forma diferente do Fortaleza. Tanto que teve que conseguiu neutralizar o Fortaleza no jogo pela Copa do Nordeste, o jogo vencido pelo time do Ceará. Então, estou torcendo muito para termos um grande clássico aí, um grande espetáculo no Castelão, logo mais às 7 horas da noite. Valeu, galera. Tamo junto aí no canal. Se inscreve, compartilha os nossos vídeos, deixa o seu comentário e vamos que vamos. Quer acompanhar melhor meu trabalho? Vai lá na Rádio Clube, Super Rádio Clube 1200. Estamos lá nos Campeões da Bola, a equipe do Caio César. E também na TV Metrópole, canal 16.1, no programa Futebol Alegria, de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, com a apresentação do Kleber Tubarão. Valeu, galera. Tamo junto.